Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Gerbaldo e esse é mais um episódio do Senai Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática, onde a gente fala sobre educação, tecnologia e inovação de um jeito descomplicado. Eu sou a Gabriele Nascimento e hoje nós vamos discutir, falar, explanar sobre urnas eletrônicas. Convidamos também a nossa querida produtora, por quê? Porque ela estudou muito, ela sabe tudo de urnas eletrônicas. Oi pessoal, sou a Clarissa Viana e tô aqui para ajudar todo mundo a entender um pouquinho mais dessa maquininha que a gente vê a cada 2 anos. Então esse episódio vem especial, né? Num momento que eu estava muito nervosa. Eu preciso contar que eu estava muito nervosa. Eu também, Você Gabi. Continua muito nervosa. Você está pistola. Acho que eu sou pistola. Mas enfim, né? A gente teve aí esse final de semana de eleições com muito questionamento, né? Estamos vivendo um momento dificílimo que realmente tá muito difícil você saber o que é verdade, o que é mentira, né? O que é fake news virou notícia, o que é notícia virou fake news. Então, Mas tudo tá um isso que tá momento te maluco. preocupando, eu acho que é porque hoje a gente, como sociedade, a gente já não dá muita credibilidade para as instituições, tanto a imprensa enquanto instituição, quanto os órgãos que cuidam do processo eleitoral. Então, acho que é por isso que as pessoas duvidam muito das coisas e qualquer notícia falsa, sensacionalista, faz as pessoas ficarem com muita dúvida, né? Então, passamos o final de semana vendo pessoas que gostamos, pessoas que temos algum apreço, compartilhando notícias claramente falsas. Ou, às vezes, nem tão claramente, não é verdade? Às vezes, até você poderíamos nos confundir com uma fake news. Ninguém está isento disso. Eu já caí em golpe de fake news, mas é importante lembrar que fake news é só aquela que tem fatos que não são verdades. Não é porque você não gostou do que tá ali naquela notícia que ela é mentira. E eu acho que um dos problemas da nossa sociedade atual é exatamente esse. A gente tem gente que não gosta do que é noticiado dizendo que aquilo é falso, quando na verdade ela só não gostou daquilo. Exato. Então a gente vem hoje trazer a questão técnica mesmo, tentar dar uma luz nesse assunto. E, de novo, como eu disse, eu entendo muito a gente cair numa fake news. Eu vi o vídeo que se autocompletava com o candidato 13 e, num primeiro momento, não entendi. Mas eu acho que o principal é isso. Eu, ao não entender, eu também não dissemino, né? Eu acho que o importante é isso. Até você ter certeza absoluta do que se trata, talvez valha a pena você não mandar pra frente, né? Talvez essa seja uma dica legal. Talvez valha a pena você também ouvir o nosso Infocast sobre fake news. O segundo episódio do Infocast, nós ainda estávamos jovens de Infocast, novíssimos. Mas sobre isso, eu acho que tem um pouco essa questão do comportamento humano mesmo, porque talvez a gente que tem mais consciência sobre o que é fake news, talvez o nosso freio para não compartilhar a notícia antes de ter certeza seja menor quando aquela notícia é uma coisa que a gente quer acreditar nela, que eu acho que é o comportamento que as pessoas têm. Então, tipo, se eu sou contra determinado candidato e eu recebo alguma coisa no WhatsApp criticando aquele candidato de alguma maneira, mostrando alguma coisa errada que ele está fazendo, talvez eu não vou ficar tão preocupado em saber se é verdade, porque eu gostaria que aquilo fosse, né? Enfim, mas então esse podcast é para quem realmente quer entender o funcionamento das urnas eletrônicas e quer sair do segundo turno com uma sensação melhor de dever cumprido e com a certeza, ou quase certeza, de que a sua vontade foi validada naquela maquininha, certo? Então vamos trazer um pouquinho de história, né? As eleições brasileiras utilizam o método de votação eletrônico desde os anos 2000, isto é, há 18 anos. Passou por um período de teste que começou em 96. Então desde 96, a gente teve, inclusive, eleições com o próprio Fernando Henrique Cardoso, no qual ainda era misto, porque era um processo de transição, certo? Ele foi o primeiro presidente reeleito e ele foi o primeiro presidente eleito em urna eletrônica. Que esse processo começou em 99, desculpa, gente. Eu acho que a credibilidade que muitos questionam com relação à urna, se a gente for observar nesses 18 anos onde ela tem sido adotada, a gente já teve diferentes partidos no poder, tanto a nível estadual, municipal, a nível federal. Então não faz sentido acreditar que a urna foi montada para manter um partido ou outro no poder.
poder. E até agora que você me falou isso, eu me lembrei. A gente também teve, nessas eleições, uma grande renovação, né? Tanto dos deputados, quanto de governadores. Isto é, inclusive, senadores também. O dos deputados, a gente teve aí PSOL, PSL, que eram partidos incipientes até então, né? Nas bancadas. Então, dificilmente eles teriam esse poder de guerra aí para fraudar uma eleição, eu imagino, entendeu? Então, assim, os de sempre não se mantiveram no poder nessas eleições, pelo menos nesses níveis de voto de deputado e senadores. Estou correta? É bem isso mesmo, Gabi. A gente teve esse resultado das eleições mostrou uma renovação bem grande. O PSL hoje é a segunda maior bancada no Congresso. O primeiro ainda é o PT, falando de resultados. Mas a gente teve mais partidos entrando e gente que estava na política há bastante tempo não foi eleita. Então, derruba esse argumento de que as urnas eletrônicas foram criadas exatamente para manter um partido A ou B no governo. Legal. Então, vamos falar agora um pouquinho de como... de onde surgiu esse modelo utilizado no Brasil, né? Quem fabrica essas urnas? Como que funciona isso? Dá para comprar no Mercado Livre uma urna eletrônica? Para que você ia querer? Para a escola? Para a gente ter um método menos totalitário aqui dentro de decisões? Olha, eu conversei com um professor da Federal da ABC, o professor Mário Gaziro, e ele falou que existe, sim, um mercado ilegal de urnas eletrônicas. Ai, calma, segura esse forninho aí, Giovana. Ricardo, primeiro explica pra gente, antes que ela traga essa polêmica, que a gente não quer esse tipo de polêmica. Eu vou falar que esse professor é comunista. Vamos lá. Ricardo, fala pra gente, então, de onde surgiu o modelo de urna que a gente usa aqui no Brasil. Então, o projeto atual da urna eletrônica, ele é propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. Então, o projeto iniciou com um esforço conjunto da Justiça Eleitoral, das Forças Armadas, de alguns ministérios, do ITA. Então, esse pessoal do mundo acadêmico e da administração pública se uniram, a inteligência se uniu, e eles montaram um projeto de hardware e software que tem sido aprimorado desde então, né? Então, daí a importância da inteligência desse projeto ter ficado com o TSE, porque de uma eleição para outra eles vão sempre aprimorando, melhorando os produtos, e hoje a gente tem vários modelos de urna em circulação, né? Nos diferentes cantos do Brasil. Legal. Eu acho que quando a gente fala esses monte de nome bonito aí do pessoal que fica lá em Brasília, isso continua não trazendo muita segurança para as pessoas de que o processo é confiável. Mas do ponto de vista de tecnologia, Ricardo, você que conhece, que é da área, como que esses votos são armazenados? A gente pode confiar nesse sistema? A gente pode confiar, sim, porque os votos, eles são armazenados em HDs, né, HDs externos, que uma tecnologia de armazenamento semelhante ao que a gente tem hoje em um pendrive, por exemplo. E esses HDs especificamente montados para a Justiça Eleitoral, eles são chamados de memória de resultado. E no começo, essas memórias de resultado utilizavam disquetes, olha só. O disquete é uma versão tridimensional daquele botão salvar que a gente tem nos aplicativos. Aquilo físico existiu? Existe. Ainda existe. Se você procurar em sebo, talvez encontre. Mas vem cá, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Então, esses cartões utilizados nas urnas, é como se fosse esse cartãozinho de memória que a gente põe no celular para ter mais capacidade? E nesse cartão, eles armazenam o software em si, né, que roda a urna eletrônica, o sistema operacional por trás, os dados de todos os candidatos, dos eleitores e da sessão eleitoral onde ela será usada. Então, a gente não tem em uma única urna os dados de todos os eleitores do Brasil, né? Então, é feita toda uma logística de distribuição desses dados. Então, lá na sessão que você vota, só vai estar dentro dessa urna eletrônica os eleitores que votam ali e os candidatos que esses eleitores podem votar. Então, são deputados estaduais do seu estado, né? Se é governador, são os candidatos de governador do seu estado, e assim em cada região diferente. Tá, então, e aí uma vez que eu fui lá, né? Fui lá, digitei meus números, confirmei verdinho, vi a carinha do meu querido candidato, foi registrado esses números nesse dispositivo, né? Nessa memória de resultado. Nessa memória. O que acontece depois? Bom, depois que todos esses votos são computados e é encerrada efetivamente a votação. Ao final do dia. Ao final do dia, depois das 17 horas. Aqui no horário de Brasília, no Acre, depois das 19. Ai, o Acre, né? Ai, o Acre. Saudades, Acre. Nunca Beijo, fui. Miss Acre.
Então, aí os mesários e os fiscais de sessão, eles transferem essas memórias de disco para a rede interna do TSE, que não está na internet, e a urna também, é importante dizer que ela é um dispositivo autossustentável. Então, ela não tem nem uma conexão com a internet, nem uma conexão Wi-Fi, nem uma conexão... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas termina de explicar o caminho do meu voto. Para onde foi meu voto? São computados na central do TSE. E aí o TSE... Que é um computadorzão. Que é um grande servidorzão. Tá. Não chega a ser um computador, mas aí vai ter um grande monte de memoriazinha que você vai plugando lá. Você vai colocando os resultados, as memórias de resultado de cada urna, vai enviando para o sistema do TSE e ele vai computando. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai ver a apuração, ela vai aos poucos, à medida que são fechadas as sessões eleitorais e à medida que o sistema vai recebendo essas informações. Mas essa distribuição dos dados, ela é feita na própria zona eleitoral ou eles são levados para um lugar, as memórias são retiradas da urna e levadas para um lugar para então ser conectadas nessa rede do TSE? Por exemplo, a gente vota em escola, né? Isso. Ou faculdades, universidades. A própria Escola de Senai de Informática foi sessão eleitoral. Então, óbvio que não dá para ser na sessão onde a gente vota, mas elas são levadas para os cartórios e para os tribunais regionais eleitorais das cidades para serem transmitidas para a central, porque ali naqueles locais tem uma conexão criptografada com a rede interna do TSE. Mas quem fiscaliza esse caminho aí dos chips? Quem que vê o que saiu aqui da Escola de Informática até chegar lá para garantir que isso está sendo computado de fato? A Justiça Eleitoral. Mas vem o quê? Vem uma pessoinha? Tem sempre uma pessoa, tem o fiscal de mesa, tem o mesário, tem a equipe que trabalha Todas essas pessoas ficam auditando o processo. Auditam o processo, e esse processo também é auditável pela sociedade, conta pelos logs, pelos códigos que são disponibilizados pelo TSE ao longo de todo o processo eleitoral. Eu achei que a Gabi ia perguntar o que era log. Você sabe o que é log? Você não deu nem tempo de eu fazer a pergunta. Então pergunte, Gabi. Não sei o que é log. Log é um registro de atividade. Então, por exemplo, falando do nosso celular, o nosso celular tem vários logs relativos a tudo que a gente faz. Então, você, Gabi, saiu da sua casa hoje de manhã e veio pra cá, parou em tais faróis. E se você estava, por exemplo, usando o Waze, ele tem esses registros, que a gente chama de log, por uma questão de não vamos traduzir esse termo, mas são os registros de todas as informações. Mas isto uma pessoa que entende um pouquinho ali dessas questões de tecnologia tem um ambiente online que ela consegue verificar. Tem todos os registros de atividade dessas urnas, dessas sessões e aí tem a urna, a sessão, o município, etc, etc. Tanto que, por exemplo, o próprio TSE divulga boletins de atividade, né, do processo eleitoral, tanto em relação a ocorrências, né? Então, se alguém foi preso tentando fazer boca de urna, por exemplo, que é crime, mas eles também divulgam boletins de atividade das urnas. E é normal a gente ter uma urna que é substituída, por exemplo, porque ela é um computador. Então, eles divulgam 2 ou 3 vezes ao longo do dia de votação. E no último domingo, a gente teve 1.285 urnas que foram substituídas. Durante o processo processo eleitoral. Então, eu fui lá votar, votei numa urna. Aí, de repente, pode ser que o rapazinho que estava atrás de mim... Deu bug, aí ela não funfou. Ou antes mesmo de abrir a sessão, a urna, na hora que vai botar na tomada, não funfa. E aí, eles têm que substituir. Tá. Já existe uma margem de urnas para essas sessões eleitorais, pensando exatamente nessa possibilidade. Tanto que só 0,25% do total de urnas que foram designadas para a eleição de domingo foram substituídas, e só uma sessão na cidade Três Corações, no Rio Grande do Sul, é que teve votação manual. Todos os milhares de municípios que a gente tem no Brasil. Então, deu tudo bastante certo nessa edição. Eu também queria aproveitar que você falou do log, porque isso também
também é uma das coisas que acontece no processo que dá confiabilidade no resultado, porque aí tudo que acontece, desde o que acontece internamente com a urna até essas questões assim de que o mesário foi lá e liberou a votação tá, em tal hora, em tal minuto. Então tem como você identificar quem foi que liberou a votação pro eleitor tal. Aí o eleitor foi lá e votou. Que é legal a gente falar também essa questão do bug que a Clarissa falou, né? Porque eu acho que dentre os relatos das pessoas que ficaram um pouco apavoradas na hora de votar, foi que de repente ela foi lá digitar para um candidato que eram 5 números e apareceu 2, sei lá. Eu vi alguns relatos. Isso é possível? O que eu faço nesse momento se eu vou lá digitar e dar alguma coisa errada? Então, Gabi, você tem que entender que a gente também está lidando com a máquina, né? Mas essa máquina não é uma máquina que está funcionando o tempo todo. Então, inclusive, é uma boa parte da razão por essas urnas terem sido substituídas. Ela é um computador que só é ligado a cada 2 anos, no melhor dos cenários. Então, as chances da bateria dar problema ou de você ter um problema mais de hardware do que de software é possível. Não é uma coisa de sabotagem ou não. Eu mesma, quando fui votar, tinha a minha colinha lá na ordem errada, então eu tive que corrigir meu voto. Mas como a gente tá tão acostumado a ver a coisa muito certinha, muito maquinal, e a gente até acaba votando com, sei lá, um pouco de pressa, a gente tem um choque. Mas isso é um bug, porque a gente tá trabalhando com um computador. Então, mas aí se eu tô lá, qual que é a orientação? Deu um bug, a gente consegue acionar, né? O mesário. Acionar o mesário, sempre. E eles tomam providências, Eles certo? tomam providências. Eles fazem... Eu vi que eles fazem um registro da ocorrência, que isso vai ter uma resposta depois pra você. Eu vi que, assim, não é uma questão que... não deu certo, se ferrou. Não, você tem a oportunidade de entender o que deu errado ali naquele momento. E nesse caso, os logs acabam sendo uma das maneiras de isso poder ser identificado, porque é como tem com o seu próprio computador. Todos os sistemas operacionais trabalham com esse conceito de registro de atividades internas. Então, por exemplo, o Windows lá travou. Às vezes o Windows pergunta para você se ele pode enviar um relatório de erros para a Microsoft, que é justamente esse conjunto de informações que ele vai entender tudo o que aconteceu até o momento do erro e outras coisas que estavam, né? Como é que estava a situação do computador naquele momento, que ajudam eles a entender o que causou o erro para evitar, que pode ter sido problema na bateria, pode ser problema em algum circuito, pode ser problema no próprio código, né? No software que foi da urna. Então, por isso a importância dessa solução de log, né? Dos registros, para ajudar a identificar as falhas e ir melhorando cada vez mais, que eu já acho que está bastante bom, né? Porque esses números que a Clarissa trouxe, considerando a quantidade de pessoas que votaram, de urnas que existiram, é um erro, né? Muito baixo, muito né? baixo. E aí, gente, o pessoal também tem muito medo dos hackers, os hackers entrarem nessas máquinas e roubarem o meu voto. É possível? Não, mas acho que, só para complementar o que o Ricardo falou, os logs são tão importantes e a memória de resultado é tão essencial que, por exemplo, o caso que a gente viu da urna que foi destruída marretada, até aquele momento, os votos que tinham sido computados ali, eles foram preservados. Que eles conseguiram, inclusive, salvar aquelas memórias. Gente, por que alguém marretou a urna? Vamos perguntar para ele depois. Marretaram a urna e até aquele momento, os votos que tinham sido computados ali, eles foram enviados. Tava tudo certo. Tava tudo certo. E aí um hacker pode, então, invadir essas máquinas? É possível? Não pode. Não pode porque, primeiro, as urnas não estão conectadas à internet. Nem a nenhum dispositivo. Nem a Bluetooth, nem a nada. Elas são dispositivos autossuficientes. E, segundo, porque todas as urnas, elas são codificadas, né? Elas têm um sistema operacional próprio, que é baseado em Linux. E elas usam basicamente 15 milhões de linhas de código. Então, é bastante código. E qualquer alteração mínima nesse código, tipo um ponto e vírgula diferente, já vai ter... já vai ser detectado pelo sistema, a urna não vai funcionar. Então, se você tiver acesso a uma urna que pode ser usada na eleição e quiser colocar um código ali para computar, sei lá, ou transformar todos os votos A em voto B, a urna não vai nem ligar. Então, tem essas duas barreiras. E também tem a questão de que, por exemplo, no momento do envio dos votos, esses votos são enviados por uma rede criptografada.
Então também tem essa outra questão, torna praticamente impossível, né? A gente nunca pode falar que nunca vai acontecer, mas o TSE trabalha bastante para reduzir a praticamente zero a possibilidade de manipulação de voto ou de resultado ou das urnas também no processo eleitoral. Legal. E falando de tecnologia, Ricardo, fala pra gente assim, além dos lacres físicos, né, os lacres, que são lacres de fato, né, coisas para lacrar, né, não o sentido figurado da palavra, que é quase o sentido real que a gente pensa hoje. Então, existem lacres físicos, mas existem 30 barreiras de segurança para garantir que essas urnas são 30 barreiras? Seguras, é isso? Meu Deus, é muita barreira. O hacker tem que estar muito disponível para ultrapassar tudo isso. Mas explica quais são essas principais barreiras e por que elas são... dá pra gente confiar nelas. Então, uma das coisas é isso que a Clarissa colocou, que esses códigos de verificação, eles são muito usados, né, nesse cenário de tecnologia para você verificar se a informação transmitida entre dois pontos, ela chegou na íntegra, da mesma forma que ela foi transmitida, que o pessoal fala sobre o hash, né? Não sei se vocês já baixaram, por exemplo, arquivos grandes em torrent, geralmente você tem lá o hash, que é um código, né? Um monte de letrinhas e números, que ele é resultado de um cálculo feito a partir de todos esses, digamos assim, os bits do arquivo que foi transmitido. Então, se você modificou qualquer um desses dados que tinha no arquivo quando ele foi transmitido, a hora que ele for calcular o hash lá na ponta, vai dar uma combinação de letras e números diferente. Ele fala, então foi modificado, não foi preservado o original, né? Isso é uma das maneiras de você evitar, né, esse questionamento de o dado do jeito que ele saiu da urna foi o jeito que ele chegou nesse ponto de coleta. A gente falou já sobre hash quando a gente falou sobre blockchain e sobre Bitcoin. Então, quem quiser ouvir, são os episódios 7 e 8. O de Bitcoin, inclusive, é com a Nath Arcuri, do canal Me Poupe. Tá bem explicativo. Então, dá para entender por que essa tecnologia é tão confiável. É confiável. Então, além desses 30, a gente tem o próprio sistema de controle de versões do código da urna eletrônica, né, que também é uma prática comum na área de desenvolvimento de software. Então, se o código por algum motivo fosse modificado para modificar, né, para alterar o comportamento do programa da urna eletrônica, você também conseguiria identificar isso, né? Então, todo esse processo de coletou os dados dos eleitores e descarregou isso no cartório eleitoral, você também identificaria, através desses hashes, que não está batendo com o que eles tinham quando eles enviaram as urnas, né? O TSE também faz testes públicos de segurança antes de cada processo eleitoral, que é exatamente para que grupos da sociedade civil, então acadêmicos que trabalham com computação, com tecnologia, enfim, possam testar as urnas eletrônicas para tentar identificar possíveis falhas. E esse processo sempre é feito com bastante antecedência, exatamente para que a gente tenha, né, que o TSE tenha tempo de corrigir essas falhas antes do processo eleitoral. Então, as pessoas podem participar desses testes. E também tem a questão da própria estrutura da urna, né? Que esses registros digitais de cada voto, eles são criptografados dentro da urna, até pra gente não saber quem é que votou em qual pessoa. Porque você tem lá aquela mesinha onde o mesário ou o outro mesário, sei lá como é que chama, fiscal de sessão, registra que você tá ali votando, então ele coloca o número do seu título de eleitor, você faz o seu registro de biometria antes de você votar para liberar a urna de votação para você, mas depois que você termina de votar, esses dados, eles são embaralhados na urna, né? Então, os logs ficam embaralhados, tem a sua informação, mas elas são criptografadas. Então, não dá pra ficar olhando lá a ordenzinha de quem votou com a ordenzinha do voto computado. Isso não é possível. Não vai ser a mesma ordem. Exatamente, para preservar, porque o nosso voto é secreto. E também tem um boletim de urna, que é um papelzinho que a urna, que o fiscal da sessão, o mesário, ele imprime depois que acaba a votação, com todos os resultados e com o QR Code, que são impressas, inclusive, várias vias, para que as pessoas possam acompanhar aquele QR Code no site do TSE, no sistema do TSE, para ver a integridade daquela urna
Então tem todo um processo que o TSE, um monte de protocolo que eles fornecem para as pessoas acompanharem o resultado da eleição. Então é um pouco contraditório, teoricamente, né, se a gente for pensar, um órgão que sabota ou, né, manipula as eleições, fornecer tantas maneiras de rastrear, de fiscalizar. E assim como se fosse a votação manual, para poder acontecer alguma manipulação, era só se houvesse uma grande movimentação nacional para tentar fraudar isso, mas que eu ainda acho que neste caso da urna eletrônica, a tecnologia torna isso muito uma atividade praticamente impossível de se realizar. Eu acho que assim, por mais que quando a gente fala TSE, que a gente só fala disso, é uma coisa meio distante da gente, porém os mesários não são, né, gente? Eu acho que todo mundo conhece um mesário, né? Tipo, tem alguém da família que é mesário, então eu acho que é uma possibilidade. Mesário. Deus me livre e guarde de ser mesário. Eu não. Mas enfim, para essas pessoas, né, que nos ajudam a exercer nossa democracia, procure-os, converse. Eu acho que eles vão poder também trazer essa confiabilidade, né? Se a gente pensar que o nosso primo, nosso tio, nosso amigo de trabalho é mesário, quer dizer, de fato, existe uma fiscalização comunitária, da comunidade mesmo a respeito do processo, a partir da hora que somos nós mesmos que estamos ali observando e deixando as pessoas votarem, entre aspas. Mas vamos supor que mesmo nesse contexto todo, eu ainda não acredite nos resultados da urna. É possível recontar os votos da urna eletrônica? Sim, senhora. Inclusive, em 2014, o partido que perdeu as eleições presidenciais no segundo turno pediu a recontagem dos RDVs, que são os registros de votos, digitais de votos, e verificou depois de um tempão, foram meses de auditoria, que efetivamente as urnas mostraram resultado que foi, né, o resultado foi aquele, não teve manipulação nenhuma. Mas dá pra recontar, então. Se eu me sentir injustiçado... Se você se sentir injustiçado, dá pra pedir a recontagem dos votos, sim. Legal. E a gente já teve algum registro de fraude nas urnas eletrônicas brasileiras nesses 18 anos ativos, 22 anos se a gente contar os testes também, né? Não, nunca teve. Também pelo acompanhamento, pelos testes públicos que o TSE faz, nunca houve registro de fraude. Inclusive, com todo esse Big Data que a gente já construiu de todas as nossas eleições, né, de 22, dividido são 11 processos eleitorais, né, tanto nacional quanto municipal. Uhum. O TSE já construiu um grande banco de dados a respeito do comportamento, enfim, e ele usa esses dados para melhorar ainda mais o nosso processo, além de todos esses pontos que a gente mencionou aqui. Então, nunca teve registro e o Brasil é até escola, digamos assim, Nossa, né? Exemplo. Podemos nos orgulhar. Podemos nos orgulhar. Fomos o primeiro país a adotar o voto eletrônico totalmente. Mas nós não somos os únicos, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm, até para questionar se esse fosse um processo bom, por que os outros países não usam. Mas a gente tem países como Austrália, Peru, Argentina, Rússia, Espanha, França, Mongólia, Coreia do Sul. São 24 países. Os próprios Estados Unidos da América trabalham em alguns dos estados, já que lá o sistema deles permite um pouco mais de autonomia. Então, alguns estados dos Estados Unidos trabalham exclusivamente com urnas eletrônicas e outros trabalham de maneira mista. Então, de fato, não é uma coisa assim questionável. Mas ainda assim, tem gente não contente que acha que os países que hoje têm urna eletrônica, né, não são suficientemente representativos, porque pensam nos países de primeiro mundo que não usam urna eletrônica. E eu li uma matéria sobre isso, onde eles falam, por exemplo, na Alemanha, a maneira como o povo alemão lida com o processo eleitoral é com muito respeito e com muita confiança no processo. Então lá, por exemplo, você não precisa apresentar título de eleitor, né? Toda essa questão que hoje a gente tem aqui de você se identificar, de você ser obrigado a votar lá, isso não existe. Então lá as pessoas simplesmente confiam, não tem recontagem dos votos. Para vocês terem uma ideia lá, depois que é feito o fechamento da sessão de votação, a pessoa faz a apuração ali mesmo e eles por telefone passam o resultado para o que seria o TSE deles, entendeu? E ninguém nunca questionou isso. Mas é óbvio, isso é um contexto cultural, de né? sociedade que aqui a gente não tem. Como aqui a gente desconfia das instituições e as instituições desconfiam do povo, por isso que todo esse processo é necessário. Né? Bom, pessoal, para mim, que eu confesso
confesso que eu, quando fui votar, pensei que não me sentia totalmente segura, porque eu acho que falta um pouco, acho que aí é o ponto que eu sempre levo tanto para o governo quanto para as mídias. Eu acho que falta a educação, como sempre, né? Eu acho que falta explicar o que acontece, né? Eu acho que quando você entra lá naquela salinha, aí aquele mesário, né, só te dá um papelzinho para você assinar, não fica muito claro do para que é aquele processo, para que serve aquele procedimento, não fica claro para ninguém explica isso. Talvez seja isso que falte, mas com tudo que vocês disseram, que vocês trouxeram, acho que realmente nada é impossível, claro. A gente pode se surpreender com uma notícia triste, que eu acho que seria muito triste dessas, mas não é tão fácil, não é tão simples, muito pelo contrário, é muito difícil. A pessoa tem que querer muito, e mesmo num contexto de fraude, que um partido ache que foi prejudicado, ele tem a possibilidade de recorrer isso, né? E vai ser atestado. Mas aí, só pra gente finalizar, eu gostaria de tocar numa polêmica específica que a gente já citou, mas eu queria que fosse explicado aqui, né? Aquele vídeo que mostrava, então, quando a urna completou automaticamente o número de um candidato, que foi amplamente disseminado. A gente já sabe que o TSE falou que esse vídeo é falso, certo, Clarissa? Certo, então, eu vi o vídeo e eu vi a explicação do pessoal, do técnico que foi convocado pelo TSE para explicar isso. Tem até uma diferença na iluminação da tela da urna no momento desse complete. Mas eu também conversei com o professor Mário Gaziro da UFABC sobre o porquê que essas urnas... por que esse vídeo acontece. Ele tem uma segunda opinião que também fala... que também faz sentido nessa explicação de por que esse vídeo é falso. Então, vamos ouvir. O que acontece é o seguinte, a gente tem mais de 400 mil urnas, né? Nem todas são de mesma geração. O TSE vai trocando, mas a gente tem urnas de 2008 e urnas de 2015. São de diversas gerações, né? E toda eleição, embora agora está todo mundo olhando com mais calma para essas estatísticas de falha, né? Em toda eleição existe um percentual, né, de urnas que não botam, principalmente por casos típicos. É um computador que é usado muito pouco. Então, é muito comum ela não botar pela bateria do sistema não ser carregado, né? Porque o hardware é comprado para urna, mas nenhum fabricante de hardware do mundo fabrica um computador que vai ser usado uma vez por ano. Tá? Todo mundo fabrica um computador que vai ser usado com frequência, e um computador embarcado, principalmente, vai ser usado numa fábrica, numa loja, né? Então, no ponto de venda, não se tem um hardware que é projetado para ser usado apenas uma vez por ano. Então, é muito comum realmente dar isso. A gente tem uma incidência pequena, de um percentual pequeno de falha boot. O TSE, inclusive, nessas eleições não teve nenhuma eleição em papel, porque, inclusive, tem uma margem de segurança de urnas extras para trocar, né? Mas o que é preocupante? O que pode estar relacionado com tentativas pontuais de fraude, né? Se, de repente, se a média estatística anual de urnas foi 0,1%, por exemplo, que não botou, né? Não é de se esperar que num único município, por exemplo, 15% das urnas não botem. Mas se a gente tiver uma estatística pontual, localizada, onde o número de urnas que não botou foi muito acima do número da média nacional, isso pode indicar uma tentativa de fraude. Pode indicar que naquela região tentou se carregar um sistema diferente, mas como os fraudadores provavelmente podem ter fraudado para um modelo específico de urna, na hora de carregar para outro, que são muitos modelos, não tenha botado em algumas outras. Se você pesquisar, você vai ver que existe as chamadas zonas de treinamento. Os políticos mandam fabricar urnas falsas, não com o intuito de substituir a urna TSE, mas com o intuito de treinar eleitorado. Então, você procura urnas para treinamento, você vai encontrar várias notícias aí. Já tiveram apreensões de 200, 300, 400 dessas, né? Então, eu acredito que provavelmente aquele vídeo pode ter sido feito numa dessas urnas de treinamento, porque daí as pessoas fazem o software do jeito que quer. Atenção, naquele vídeo, ele não tem, ao contrário do vídeo dos eleitores votando com arma, onde você vê o selo em cima com o nome da escola onde está a urna, né? Esse vídeo que circula da urna que autocompleta o voto, né? Eles são tão criativos, essas coisas, na autocomplete, por favor, né? Ele não tem o selo da escola em cima, tá? Então ele não fala onde está. Então isso para mim é o maior indício de que aquilo é uma urna falsa dessas que são usadas para treinamento. Ou os especialistas chamam de primeira geração. Mas, por exemplo, pegando um comparativo com Buenos Aires, né, a província de Buenos Aires na Argentina, eles usam uma urna chamada de terceira geração, que imprime o voto que você colocou na urna num papel com chip, com vários códigos, e aí você deposita essa urna, esse voto com papel, essa cédula especial, numa urna que antes de você depositar, ela fala, olha, o seu voto é esse,
e você quer confirmar ou você quer mudar. Então, tem esse processo e, inclusive, o professor explica de um jeito bem prático sobre isso e a transição, que, inclusive, esse sistema das urnas eletrônicas que são usadas em Buenos Aires, eles impossibilitam, inclusive, que o mesmo voto seja lido, computado 2 vezes. Ela é uma urna que ela não guarda nenhum voto dentro dela, tá? Ela simplesmente, você pega uma cédula eleitoral em papel com os mesários, né? Aí você vai na urna, é uma urna touchscreen, né? Tem sistema de braille na lateral também para deficientes visuais, né? Mas você vai lá, vota no seu candidato, né? A hora que você terminou de votar, você coloca a sua cédula na urna, e essa cédula passa por uma impressorinha. Ao mesmo tempo que a cédula argentina ela imprime, o papel da cédula ela tem um chip dentro, um tag de RFID. Ao mesmo tempo que ela imprime por extenso o seu voto, o nome do candidato que você vê, né? Ele grava internamente no chip o nome do seu candidato. Mas o eleitor argentino, como é muito desconfiado, ele ainda tem mais uma possibilidade, né? Ele pode tirar aquele papel dali, antes dele depositar na urna, dentro da própria sessão eleitoral, ele pode se deslocar para qualquer urna. Tem várias urnas lá, para várias pessoas usarem, né? Então ele está desconfiado, fala, tudo bem, está escrito aqui que o meu candidato é o A. Mas quem garante que não foi o B que foi gravado no chip eletronicamente? Então ele sai daquela urna, vai para uma outra urna que não está ligada à internet, não está ligada fisicamente com nada, né? E na outra urna ele pede só para verificar. Ele passa ali e a urna, se você se aproximar a cédula já gravada da urna argentina, se ela já estiver gravada, ela mostra o seu voto. Inclusive ele pergunta, seu voto é esse, você quer mudar? Aí você pode inclusive mudar de novo. Só que aí nesse caso você dá a cédula pro mesário, ele destrói a cédula e te dá outra, né? Porque já estava impressa ela. E a hora que você está contente com o seu voto, finalmente você vai lá e deposita. Quando termina a apuração, eles simplesmente chegam com uma máquina, com um leitor de cartão, próximo da urna, né? E deixam o leitor ali, em questão assim, de 2 ou 3 minutos, o leitor lê todos os votos, automaticamente, tá? E aí, se os fiscais quiserem, podem tirar da urna e contar um pouco. E aí eu fiquei pensando, né, quando a gente estava debatendo a pauta também, para a gente finalizar, que se não era possível a gente conseguir que as pessoas saiam mais seguras, né, da votação, com mais certeza que seu direito tenha sido garantido ali com o seu voto. Por exemplo, se a gente votasse, de repente, na própria urna saísse uma impressão, né, que logo também, conversando com a Clarissa, ela me disse que talvez não fosse uma boa ideia. Explica pra gente se é ou não uma boa ideia e qual seria uma ideia melhor para garantir essa confiabilidade. Então, Gabi, uma questão que muita gente fala, sim, tanto cientistas políticos quanto o governo, a gente no Brasil ainda tem, infelizmente, a prática do voto de cabresto. Então, o voto impresso, simplesmente como um recibo do que você fez na urna eletrônica, ele pode ser usado como instrumento para esse voto de cabresto. Explica o voto de cabresto. Que é quando você promete votar numa pessoa em troca de algum favor. Então, a gente conhecia no Nordeste há muito tempo atrás a questão do coronelismo, né? Então, o cara que tinha o dinheiro, que tinha água, enfim. Então, os especialistas alegam que esse simples voto impresso como um recibo da votação, ele pode ser usado como voto de cabresto. Então, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas, se a gente for até analisar a experiência dos outros países que utilizam a urna eletrônica, a gente tem exemplos que podem, sim, ser o nosso modelo próximo a ser adotado, porque a nossa urna eletrônica, ela é o que a gente chama... Muito esclarecedor, muito esclarecedor. Gabi, você estava insegura para o segundo turno, como você está se sentindo agora? Estou totalmente tranquila. Mentira, continuo insegura, mas por outros motivos. Mas, bom, pessoal, acho que a grande dica aqui é que eu falei, a gente brinca, mas sim, não é fácil hoje a gente identificar uma fake news, não é mesmo. Então, para você que caiu, tal, não sei o que, isso não é um ataque. Eu só acho que a gente precisa realmente pôr a mão na consciência e pensar, eu preciso compartilhar isso agora, né? Será que eu posso esperar mais 3 horinhas que, de repente, eu já descubra que isso não é uma notícia verdadeira e não vai ser bom? O clima de caos, ele não é bom para ninguém. O medo instaurado não gera bons resultados para lado nenhum. Já que, né, falamos em lados, mas, na verdade, somos uma sociedade só. Eu acho que todo mundo quer evoluir como sociedade. E eu acho que hoje a fake news é, sim, uma grande arma muito utilizada para quem talvez não queira essa evolução.
e que tá nos deixando com medo, tá nos deixando vulneráveis, né? É importante a gente ter sempre esses 5 segundos de reflexão antes de compartilhar, porque às vezes só de pensar, não precisa esperar alguém se pronunciar oficialmente, por exemplo, o TSE dizendo que é falso, mas se você para e analisa com, né, um pouco mais de calma, você percebe que aquilo não faz muito sentido, ou que talvez isso não seja verdade. E aí, na dúvida não compartilha nunca, né? Mas é isso, pessoal. Ainda temos mais uma oportunidade de usar essas urnas eletrônicas nesse processo eleitoral. E eu espero que todo mundo esteja mais tranquilo em relação a isso. E se ainda assim sobraram dúvidas que você tinha a respeito das urnas eletrônicas, mande suas dúvidas pra gente. Acesse o canal do TSE no YouTube, eles têm muitos vídeos bastante explicativos sobre o processo, sobre o treinamento do pessoal, sobre como funcionam as urnas eletrônicas, enfim, sobre várias questões. Se você tiver dúvida, é um canal bem interessante para conhecer e consultar. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.